Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela A Gata. Mas antes, deixem seu like, se inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! No dia seguinte, Esmeralda chega à empresa de Ernesto, Cantu, onde irá trabalhar. A secretária diz a Ernesto que a garota que ele está esperando chegou. Ernesto pede que ela peça para ela entrar. Rita chega na empresa. Esmeralda pergunta o que ela faz ali. Rita diz que não ia deixar ela vir sozinha, sem saber de que se trata o trabalho. Rita diz às telefonistas que é representante da gata. A secretária diz a Ernesto que a moça que ele esperava para o cargo de telefonista veio com a mãe, tia ou bruxa dos contos, como dizem. Ele se preocupa. Paulo vai até o barranco, mas não encontra Esmeralda. Esmeralda apresenta a Dona Rita para Ernesto. Ela diz que veio conhecê-lo. Ele diz que precisa de uma empregada para atender o telefone. Rita, interesseira, pergunta do salário. Ele diz que será um salário mínimo e pouco a pouco irá aumentando. Rita pergunta se podem falar de aumento a partir de hoje. Ernesto diz que oferece o dobro do salário mínimo. Rita diz que aceitam. Ernesto diz a Esmeralda que ela está contratada. Rita diz que está apenas começando a entrevista. Ernesto não tira o olho de Esmeralda. Paulo chega no barraco de Rita, dá bom dia e pergunta de Esmeralda. Inês observa o galã. Esmeralda pede que Rita não a chame de gata. Rita diz a Ernesto que eles não têm dinheiro para nada no momento. Ernesto diz que vai pedir para adiantarem a ela uma quinzena do salário de Esmeralda. Esmeralda não quer aceitar tão rápido, antes de trabalhar. Inês diz a Paulo que a gata não está. Paulo se apresenta como namorado de Esmeralda. Inês inventa que Esmeralda saiu com um cara por aí que ofereceu trabalho para ela. Paulo vai embora. Inês diz sozinha. A gata não anda tão perdida assim. Ernesto diz a Rita e Esmeralda que não quer que se preocupem com nada e tem certeza que Esmeralda está capacitada para o trabalho e se converterá num excelente telefonista. Ela começará a trabalhar amanhã às 8 horas da manhã. Centavo acompanha uma mendiga para pegar coisas na casa de Virgínia. A empregada diz a Virgínia que apareceu outro morto de fome. Centavinho se apresenta como Carlos, mas todos o chamam pelo seu apelido. Ele percebe que Virgínia é cega. Esmeralda encontra Paulo no barranco e o abraça com felicidade. Virgínia dá um saco de coisas para a pobre velhinha. Carlos e Virgínia se dão muito bem. Ela pede para eles serem amigos e ele vir visitá-la cada vez que puder. Paulo diz a Esmeralda que não quer que ela vá trabalhar para esse homem, porque ele deve ter segundas intenções com ela. E não o culpa, porque ela é muito linda e doce. Esmeralda diz que seu Ernesto é um cavalheiro e um verdadeiro senhor. Paulo quer resolver a situação dela. Esmeralda diz que ele tem que terminar a faculdade dele. Esmeralda diz que ninguém fará ela deixar de amá-lo. Paulo diz que precisam se casar e hoje mesmo fala com seu pai. Os dois se levantam. Paulo se ajoelha aos pés dela e pergunta se ela quer se casar com ele. Esmeralda sorri. Paulo também sorri. O galã está apaixonado pela linda. Paulo diz que hoje mesmo vai falar com seu pai, de homem para homem. Irá trabalhar e estudar para ela. Esmeralda se emociona e pede que ele deixe ela trabalhar também, e amanhã tem que começar. A empregada diz a Lorena que Virgínia está seguindo os mesmos passos de Paulo. E os mortos de fome do barranco decidiram invadir a casa. Lorena diz a Virgínia que a empregada lhe contou do encontro desagradável que ela teve com o rapaz do barranco. Virgínia diz que não foi nada desagradável. Lorena proíbe Virgínia de ver esse moço. Já de noite, Paulo diz ao pai que está apaixonado por Esmeralda e quer se casar com ela. Augusto diz que não quer escutá-lo. Paulo diz que Esmeralda está na pior das misérias e quer ajudá-la, quer trabalhar para logo se casar com ela. Augusto pergunta se ele se atreve a desafiá-lo. Virgínia ouve a discussão dos dois. Augusto diz que teve cuidado para escolher a moça que seria sua esposa e mãe de seus filhos, uma mulher honesta, de família, de dinheiro. Paulo diz que Esmeralda está à sua altura. Augusto diz que ele é um inconsciente e não vale a pena discutir com ele. Paulo diz que por isso veio até ele, para ajudá-lo a procurar trabalho. Augusto diz a Paulo que se não terminar com essa idiotice, vai terminar mal e pede que não volte a falar com ele, a não ser dizer que se casará com Mônica, outra mulher da classe dele. Paulo diz que vai demonstrar que é um homem de verdade e vai encontrar o que precisa, sem a ajuda dele. Augusto manda ele sair dali, senão não responde por si. Lorena pergunta a Augusto o que está acontecendo. Paulo diz que não está acontecendo nada e vai para o quarto.
com Virgínia. Lorena pergunta a Augusto por que está tão bravo. Augusto diz que Paulo o disse que quer trabalhar para se casar com aquela mendiga nojenta. Lorena diz que precisam tomar medidas drásticas e podem mandar Paulo estudar fora dali, para Nova York, o quanto antes. Esmeralda começa a trabalhar como telefonista da empresa de Ernesto. Lorena manda Paulo preparar as malas, porque amanhã irão à fazenda com Mônica. Paulo diz que não quer ir. Lorena insiste e ele acaba aceitando. Ernesto pergunta a Esmeralda como se sente no trabalho. Ela diz que muito bem e agradece. Ernesto se oferece em levá-la para casa no seu carro, depois que sair do trabalho. Lorena diz a Mônica que todos estão entusiasmados e Paulo está feliz porque ela irá para o rancho com eles. Esmeralda irá voltar para casa com Ernesto. Lorena pede que Mônica aproveite esses dias no rancho e faça seu filho ver onde está o caminho dele. Paulo encontra Esmeralda e diz que tem que se despedir dela, porque irá para o rancho com sua família e uns convidados e logo voltará. Esmeralda pede que ele não vá. Ele diz que são compromissos de família. Esmeralda pergunta se com Mônica também. Ela pede que ele fique ali com ela, mas Paulo diz que não pode fazer isso e já deu sua palavra para sua mãe. Esmeralda diz que Mônica vai separá-los e Mariano disse outro dia que eles eram namorados. Mariano diz que tudo está pronto para a viagem. Mariano diz à mãe que o italiano está apaixonado pela gata e pegou uma pistola e ameaçou Paulo e ela, caso voltasse a se aproximar da gata. Lorena fica preocupada. Esmeralda diz a Paulo que Mariano disse que o que disse para ela sobre ele e Mônica serem namorados era apenas uma brincadeira. Esmeralda diz a Paulo que essa moça está apaixonada por ele. Paulo diz a sua felina que essa despedida também dói nele, mas precisa ganhar a confiança de sua mãe para ela aceitar que eles se casem. Paulo diz a ela que ninguém pode separá-los, porque se amam de verdade. Ele dá um selinho nela. Lorena diz a Mariano que ele devia ter dito isso para ela, porque teria falado com Augusto e esse italiano estaria preso por tentativa de assassinato. Mariano diz à mãe que Esmeralda não é má e é ingênua, inocente. Lorena pergunta ao filho se ele também está apaixonado por aquela gata. Paulo chega em casa, empurra Mariano e pergunta por que disse a Esmeralda que Mônica e ele eram namorados. Lorena separa os dois e pede que fiquem tranquilos. Paulo pergunta a Mariano por que disse a sua namorada que anda com outra mulher. Mariano diz que só disse isso para saber se ela realmente o amava, como ele disse. Paulo diz que Esmeralda é sua vida e é o único homem na vida dela, e eles têm muita confiança um no outro. Lorena chama Esmeralda de qualquer e diz a Paulo que odeia essa mulher e por culpa dela, eles irmãos estão se enfrentando. Esmeralda chega em casa e diz a Centavo que Paulo vai sair de viagem e se deixaram de ver por vários dias. Centavinho está com um colar e diz a Esmeralda que dará para a senhorita linda e desde que a conheceu não parou de pensar nela. Perla rouba um pedaço de pizza num restaurante do italiano e diz que quer dar de comer para sua filha. Italiano enfrenta Perla e pergunta por que quer espantar sua clientela. Ela diz que está com fome e sua filha também e pede que não a machuque. Italiano observa Perla e imagina Esmeralda. Centavinho se encontra com Virgínia e dá um colar para ela. Virgínia fica muito feliz e diz que sente alegria em vê-lo. Perla chama Italiano de mau como outro homem e sai. A empregada embuste diz a Lorena que lá fora está um mendigo que visita Virgínia. Furiosa, Lorena liga para a polícia. A secretária de Ernesto liga para a esposa dele e diz que uma mulher jovem linda que está trabalhando na empresa chamada Esmeralda está enfeitiçando o marido dela e a convenceu a levar para casa. Carolina Cantu fica surpresa e agradece pela informação. Centavo diz a Virgínia que tomara que algum dia possam voltar a se ver e estar juntos. Virgínia escuta a polícia chegando e pede que Carlos vá embora, porque sua mãe sabe que ele está ali e deve ter chamado a polícia. Centavo se despede dela e sai. Esmeralda se pergunta por que ama tanto Paulo. Paulo diz sozinho que ele e Esmeralda se amam desde criança. Esmeralda diz que o amor que tem por Paulo é eterno. Paulo torce para que Esmeralda não canse de esperá-lo. Esmeralda diz que ama Paulo com todo o seu coração. Chega o dia da viagem da família Martínez Negrete. Augusto diz a Lorena que tomara que Mônica consiga fazer Paulo esquecer a gata do lixão, porque senão terão que mandar ele para estudar em Nova York, com o motivo de se afastar da gata. O diretor do presídio diz a Silencioso que chegou uma carta para ele. Silencioso lê a carta. Lá chamou ele pelo seu nome original, Fernando Santa Cruz.
E o caso dele está nas mãos indicadas, e a declaração dele foi aceita. O diretor diz a Silencioso que assim como ele não esqueceu do inimigo dele, ele também não esqueceu dele, e fez até o impossível para as autoridades rejeitarem o documento que apresentaram a favor dele. Silencioso diz que não vai descansar até ver Augusto Martínez Negrete derrotado. Esmeralda desce do ônibus e vai para a empresa. Carolina Cantu observa a moça entrando na empresa de seu marido. A secretária diz a Esmeralda para tomar cuidado, porque a esposa de Ernesto é ciumenta e pode suspeitar que ela tem algo com o marido dela. Esmeralda diz que não tem nada com Ernesto nem com ninguém, que não seja seu Paulo, e é uma mulher decente. Paulo já está na fazenda, e de calcinha e sutiã, Mônica, toda sedutora, chega até ele, que está sentado lendo o livro, perto da piscina. Ela o puxa e se joga com ele na piscina. Mônica abraça Paulo e não perde tempo de ficar perto dele. Depois, ela leva ele para se divertirem, passeando no teleférico, mais conhecido como bondinho. Eles observam as vistas do povoado que estão. Esmeralda segue trabalhando bem como telefonista. Mônica faz compras numa loja e volta a ter Paulo. Esmeralda sai da empresa. Senhorita Cantu observa ela. Carolina vê que Ernesto está indo em direção ao ponto de ônibus onde Esmeralda está. Paulo e Mônica dançam juntos no bar. Mariano observa os dois. Mônica está a ponto de beijar Paulo. Esmeralda está voltando para casa de busão e se pergunta o que seu amor Paulo estará fazendo agora. Paulo não permite que Mônica o beije e sai lá fora, no ar, para ter um ar fresco. Mônica pergunta o que ele tem. Paulo diz que está cansado e pede a Mônica para irem para casa, porque ele é entediante e ela sabe desde criança. Paulo pede que ela fique com seu irmão, que estará encantado de dançar com ela. Mônica diz que quer ficar com ele. Ele diz que só ficará mais meia hora por ali. No dia seguinte, Esmeralda chega à empresa e volta ao seu trabalho. A secretária, arrogante, diz a Esmeralda que o patrão quer falar com ela. Esmeralda vai até Ernesto. Esmeralda diz que não quer voltar com ele no carro dele, porque é uma moça decente, e ele é um homem casado. Esmeralda se aproxima dele. Ernesto pede que ela não se esqueça que ele é o presidente da empresa, e essa tarde levará ela para casa, e conversarão no caminho. Ela diz que não. Ernesto manda ela voltar para o posto de trabalho, e na saída conversam. Esmeralda diz à senhora que não quer perder seu trabalho, mas não pode trabalhar às custas das insinuações de Cantu. Silvia pede que Esmeralda esqueça do trabalho, porque se não aceitar as intenções do chefe, ele a expulsará infelizmente. Lorena dá bom dia ao filho e diz que chegaram bem cedo à noite, e Mônica disse que eles estavam muito aborrecidos com ela no bar. Mônica chega até Paulo e diz que passou a noite pensando nele. Esmeralda diz à amiga que não imagina sua vida sem Paulo. Ela pede um conselho em relação às insinuações de Cantu. Silvia pede que Esmeralda se mantenha firme, não dê abertura para Ernesto. Paulo diz a Mônica que sua mãe, de repente, meteu na cabeça que eles dois têm que se amar, têm que ficar juntos. Paulo diz a Mônica que a ama muito, mas só como amiga, e ela não merece alguém que o finja. Ele diz que ela é linda, boa e merece um homem melhor que ele, que vale a pena. Mônica diz que ele vale a pena. Paulo diz que não pode amá-la, porque está apaixonado por Esmeralda e ama sua gata com loucura, toda sua alma, e não se importa que ela seja pobre. Ele diz que quer se casar com Esmeralda. Mônica fica triste. Paulo pede ajuda a Mônica para ficar com Esmeralda, e ela tentar convencer sua mãe.